Vários assuntos importantes. Para começar, Pablo Marçal desafiou os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que se enfrentam no segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a serem sabatinados por ele ao vivo em suas redes sociais. Segundo o empresário, que ficou em terceiro lugar no pleito, seu objetivo é fazer perguntas contundentes que seus eleitores pretendem saber a respeito dos planos de governo. De prontidão, Guilherme Boulos aceitou o convite e afirmou que nunca fugiu de diálogo. Já Ricardo Nunes não se manifestou, mas o seu candidato a vice, Coronel Melo Araújo, ironizou a proposta e questionou se o empresário está desempregado ou procurando uma vaga de jornalista. Isso ele fez pelas redes sociais. Há poucos dias do segundo turno, a disputa pelo eleitorado de Pablo Marçal continua alta, com os candidatos realizando vários acenos e incorporando propostas parecidas, similares aos projetos, com o objetivo de se consolidarem nas pesquisas e garantirem o comando da capital paulista. Vamos chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota já conectado ao vivo com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Te pergunto, o que achou dessa proposta inusitada de Pablo Marçal? Terminou em terceiro lugar, pouco mais de 1.700.000 votos. Parece ser uma boa oportunidade para Nunes e Boulos seduzirem os eleitores de Pablo Marçal? Ou você acha que, no fundo, os marqueteiros acham isso casca de banana? Caniato, você leu meu pensamento. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Como eu sempre falo aqui, eu não sou jurista, mas eu aposto que existe alguma regra, alguma lei ou alguma interpretação da lei que proíbe essa sabatina. Em todo caso, eu acho que algo assim teria utilidade próxima de zero para o eleitor, porque eu duvido que ainda exista em São Paulo um único eleitor que ainda tenha dúvida sobre em quem ele vai votar. Pois é, vamos chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você, noite chuvosa aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer os destaques do clima, inclusive, chuva muito forte em muitas localidades aqui da capital. Agora, ninguém pode negar, né? Marçal consegue tirar um coelho da cartola para sempre estar nas manchetes dos jornais. A bola da vez, ele criando uma sabatina e convidando Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para serem sabatinados por ele, que ficou em terceiro lugar nesse pleito de primeiro turno. Enfim, o que você acha dessa proposta e de que maneira os candidatos recebem uma possibilidade de conversarem, interagirem com os eleitores de Pablo Marçal? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, delegado Palumbo. E boa noite à nossa querida audiência. Bom, vamos dividir por partes. A primeira coisa, óbvio que Pablo Marçal quer continuar na crista da onda mesmo depois da campanha e fica, evidentemente, fazendo essas provocações que faz com que nós estejamos aqui no jornal comentando a proposta dele. Então é o que ele gosta de fazer. E ele é muito bom em manter-se em evidência. Ele sabe usar as redes, ele sabe usar as estratégias para manter o assunto em torno dele sempre quente. Mas o fato é óbvio que os candidatos não vão participar dessa sabatina, por duas razões. Primeiro, o voto já está consolidado. Isso que o Mota trouxe é muito importante. Essas últimas pesquisas mostram que o voto já está decidido, já está consolidado. O voto de indeciso é muito pequeno. E não é a sabatina com o Pablo Marçal que vai resolver isso. O segundo ponto é o seguinte: candidatos acham que são donos de eleitores. Eles não são donos de eleitores. O eleitor escolhe um que ele acha melhor. Mas não adianta o candidato chegar, levantar a mão e falar: agora vamos votar no candidato A ou B. Não é assim que funciona. Então, essa história de que Pablo Marçal tem um grande contingente de eleitores, ele teve um contingente durante a eleição. Agora, esses eleitores evidentemente estão fazendo as suas escolhas, se vão votar em Ricardo Nunes ou Boulos. Mas não é a direção, o direcionamento do candidato que faz com que esse voto tenha maior adesão. Isso é uma ilusão que se cria de que uma pessoa endossando uma candidatura carrega consigo milhões de votos. Isso não existe. Aliás, o caso da Tabata mostra isso, justamente o que aconteceu. Ela endossou
o Boulos, mas os seus eleitores dividiram. Um pedaço foi para o Ricardo Nunes, outro vai para o Boulos. Então, não tem essa história do poder do endosso virar voto, né? Então, são essas três coisas. O voto já está consolidado. Evidentemente, Pablo Marçal está criando notícias para se manter na mídia, e ele consegue isso, né? E terceiro, que candidato nenhum é dono dos seus eleitores. Candidato disputa a preferência do eleitorado, mas ele não é dono do voto. Pois é, delegado Palumbo também com a gente nesta noite. Delegado, seja muito bem-vindo. Excelente noite a você. Enfim, também quero escutá-lo sobre essa habilidade de Pablo Marçal para sempre criar um fato, uma notícia para estar nas manchetes dos jornais, dos portais eletrônicos, mas também o que os candidatos devem refletir ao receber uma proposta como essa. Serem sabatinados por Pablo Marçal nas redes sociais dele e, claro, que em algum momento eles pensam, bom, talvez seja uma oportunidade para eu pegar parte do eleitorado de Pablo Marçal. Mas também alguns podem ficar receosos. Será que não pode ser uma armadilha chegar lá e ser algo completamente diferente do que eu esperava? E com essa tática, Marçal se mantém na mídia mesmo após ter perdido as eleições. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, boa noite, Mota e toda a nossa audiência. Eu acho pouco provável que os candidatos se disponham a isso. Quem poderia levar uma vantagem nisso seria o candidato Boulos, que está, segundo as pesquisas, atrás do candidato Nunes. Então, para ele, o confronto, o debate é muito bom. Agora, para o Ricardo Nunes, eu não vejo vantagem nenhuma em ser sabatinado pelo Marçal. Na minha opinião, ele tem muito mais a perder do que ganhar. Como bem disse o Mota, as pessoas já decidiram quem vão votar. E é muito difícil a transferência de voto. O eleitor, você tem que conquistar dia a dia, eleição por eleição. Uns você perde, outros você ganha. Como dizem os mais experientes, campanha e eleição é igual nuvem, ela vai passando e vai se modulando do jeito que ela achar que tem que ser. E a eleição é exatamente isso. Basta um erro para se colocar tudo a perder. É muito complicado. Se eu estivesse nas pontas das pesquisas, eu não iria em sabatina com um dos meus opositores, uma pessoa que, inclusive, usou de táticas ofensivas, xingando, colocando apelido nos seus adversários. Eu não iria, acho que não tem nada a ganhar. O único que vai ganhar com isso talvez seja o Boulos, que está atrás das pesquisas, e o próprio Marçal, que vai ficar ainda mais em evidência. Agora, a gente não pode menosprezar. Ele é inteligentíssimo e ele é, sim, uma das forças da direita. Uma nova força da direita se formou a partir das eleições municipais da cidade de São Paulo. Pois é, vou retomar com o Mota, só para a gente tratar um pouco dessa estratégia de Pablo Marçal. Ficou claro para você qual é o objetivo de Pablo Marçal? Porque ele adotou a neutralidade. Não manifestou apoio nem a Boulos, nem a Ricardo Nunes. Agora, mesmo assim, ele faz questão de se colocar uma figura que busca protagonismo, mesmo não estando na disputa. Enfim, lhe parece uma ação para manter o nome em evidência, se promover, ou você faz uma outra leitura, Mota? Eu não faço a mínima ideia qual é a intenção dele, Caniato. O que a gente pode dizer com certeza é que ele é uma figura de enorme, gigante popularidade nas redes sociais. Isso é uma coisa que ele faz muito bem. Eu diria que pouca gente no Brasil chega perto do tamanho da influência que ele tem nas redes sociais. Ele tomou a decisão de entrar na disputa política. Quando ele entrou na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ele fez algumas escolhas durante a sua campanha que o colocaram em destaque. Se eu tivesse que apontar aquela que eu acho que teve mais impacto, foi o fato dele ter a coragem, a ousadia, eu não sei qual é o verbo apropriado, para dizer coisas que não costumam ser ditas em campanhas eleitorais. Campanhas eleitorais seguem aquele roteiro que a gente conhece desde que eu votei pela primeira vez, né? O sujeito vai lá, fala um monte de coisa que ele não tem a mínima intenção de fazer, que ele nem entende direito o que ele está falando. Quem escreveu aquilo para ele foi o marqueteiro pago com os nossos impostos. Aí rola ali uma discussãozinha meia boca para fingir que houve alguma disputa, e é isso, a campanha eleitoral. Todas as campanhas são mais ou menos assim.
de vez em quando acontece uma coisa diferente, né? A gente viu em 2018, com a eleição presidencial, aconteceu uma coisa bastante diferente. Uma pessoa que não tinha praticamente nenhum recurso, enfrentando oponentes que tinham somas milionárias, verdadeiras fortunas e toda a máquina ao seu dispor, e essa pessoa que não tinha nada, que era Jair Bolsonaro, na época deputado, conseguiu ser vitorioso. O Marçal, ele tentou se diferenciar, eu acho, nessa eleição de São Paulo, por um estilo bastante diferente dos outros. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Ele sofreu bastante com os pontos negativos, chegou um momento em que ele praticamente foi atacado por todo mundo e teve até questões jurídicas que eu acho que ainda estão pendentes. Agora, o que ele vai fazer daqui para frente, qual é a intenção dele, quais são os planos, eu realmente não faço a mínima ideia. Tá certo. A gente vai monitorar, continuar acompanhando a manifestação dos candidatos que disputam o segundo turno. Qualquer novidade a gente traz aqui em Os Pingos nos Is.